E o mercado de trabalho foi um dos principais pontos destacados. Você acompanhou aqui no CNN Money por Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, para explicar o corte de 0,25 ponto percentual no intervalo de juros nos Estados Unidos. Um anúncio que mexeu com os mercados. Para a gente comentar essa reação acerca da decisão do FONC e, evidentemente, também do Copom, a gente conversa agora com José Alfaix, economista da Rio Bravo Investimentos. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite, José. Obrigado, Igor. José, queria começar entendendo exatamente esse movimento. Hoje a gente tem o Ibovespa em queda de 0,2%. Ontem a gente acompanhou os mercados, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, operarem com bastante volatilidade, durante a fala, principalmente de Jerome Powell. Queria entender se esse Copom mais hawkish, ele deu uma certa frustrada no mercado acionário aqui do país. Eu não sei nem se o correto seria um Copom mais hawkish, mas é um Copom mais confuso. O Copom, desculpa, não, o FONC mais confuso, e acho que o Copom alinhou bastante com as expectativas no geral. A gente esperava já que eles mantivessem o tom duro para afirmar esse compromisso com ancoragem de expectativa. Afinal, a gente acabou de começar a ver melhora em 2027 2028 na inflação, são os prazos mais relevantes para a política monetária, sendo que qualquer anúncio que reduzisse o tom hawkish da última comunicação, talvez prejudicasse para o lado da credibilidade da instituição. Então eu vejo que eles firmemente tiveram compromisso em mostrar esse alinhamento, até aquele trecho de manter o juro em território restritivo por bastante tempo, não foi nem por muito tempo, por bastante tempo de fato, até afasta a possibilidade de cortar juros esse ano. E realmente um movimento de credibilidade, assim, já era esperado que eles fossem manter o juro, o que não era necessariamente antecipado é que o tom fosse tão conservador quanto foi. Tá? Então, de fato, afasta qualquer possibilidade de que a queda de juros lá nos Estados Unidos afete aqui nosso processo de política monetária. Foi precificado pelos investidores, José, porque lá no FONC ele dá pelo menos essa sinalização de que o Federal Reserve poderia promover mais 2 cortes no intervalo de juros nos Estados Unidos ainda nesse ano. Isso não propiciaria exatamente um ambiente mais favorável para que o Copom fizesse o mesmo? Só que é evidente, o Copom emite o seu comunicado horas depois ali do Federal Reserve, mas eu não sei se, inclusive, você podia me ajudar até entender isso, se esse elemento guidance dado pelo FONC, ele não foi ainda mensurado, ele não foi ali embalado pelo Comitê de Política Monetária Brasileiro e entregue, é evidente, aqui para a gente, por meio do comunicado. Eu sinto assim, apesar de a gente ver uma precificação diferente nas projeções do Fed, assim, a gente vê mais pessoas apostando em 2 cortes de juros, em 3,6, o ponto é que está muito dividido. E a coletiva do Powell só ampliou essa incerteza do comitê. A gente não vê um consenso, afinal, você tem os dois mandados em risco, né? A inflação ainda está ameaçada por conta das tarifas, mesmo que os impactos deletérios não tenham se mostrado, e o emprego aparenta estar em um estado mais grave. Então, eles têm priorizado o mandato de emprego. Isso não significa que alguns membros não estejam vendo como conservadorismo essa tese, tanto que se você abre as projeções, o famoso dot plots ali, você vê uma divisão muito grande. Alguns membros apostando na manutenção ou só mais um corte de juro, e outros apostando em 2, 3 cortes de juros. Né? E lá embaixo, possivelmente o Stephen Miran, que foi um membro indicado pelo Trump, que votou para 50 basis points, né? O único, inclusive. Então, assim, mesmo que pareça claro, né, quando você olha só o número descritivo da mediana, que terão mais cortes, o comentário do Powell e o risco dual do mandato impede que os investidores vejam com certeza esse movimento. Afinal, o Powell também citou várias vezes que a abordagem vai ser reunião por reunião e dependente de dados também. Eles sabem que é um contexto facilmente reversível. Né? Isso afasta aquela credibilidade do investidor em apostar que os cortes de fato vão acontecer. Fica em território especulativo, dá menos certeza. Por isso que a gente vê as bolsas americanas oscilarem tanto, né? Da decisão da política monetária e enquanto o Powell falava de fato. Se isso tem impacto deletério no Brasil, na política monetária, tem um ponto delicado aqui, que é, obviamente, que a ampliação do diferencial de juros ajuda muito o real, como tem ajudado, a gente tem visto um fluxo muito positivo, mas o real tem algumas fragilidades pouco exploradas ultimamente, assim. O fiscal continua em território terrível, a gente continua tendo um fluxo cambial em patamares piores do que o ano passado. Então, por fundamento de fluxo, não dá para dizer que o real está muito bem. Assim. E fora o fato de que as preocupações domésticas têm muito peso aqui. Então, o mercado de trabalho, como foi pontuado pelo próprio Copom, acaba tendo um peso muito grande em dar um passo para trás e ver se realmente precisa cortar o juro agora. Porque o desemprego de 5,6%, independentemente das questões de, bom, extramonetárias, se eu puder colocar assim, afasta a necessidade de cortar no curto prazo.
José, dados esses guidance até confusos por parte do Federal Reserve e a ausência de guidance por parte do Banco Central brasileiro, se a gente pode colocar assim, né? Eu falo, estou aqui brincando, mas fala-se em manutenção do patamar de juros elevados por bastante tempo bastante prolongado, enfim. Essas sinalizações dadas, a gente acompanhou ontem durante o pregão, principalmente, um avanço daqueles papéis que são mais sensíveis à política monetária, é evidente, com um avanço, né, daqueles papéis que seriam beneficiados caso houvesse qualquer tipo de sinalização um pouquinho mais clara do Banco Central brasileiro acerca desse cenário em que seria possível dar início a um ciclo de cortes nos juros aqui. Queria entender agora, baseando-se nos papéis, o que a gente tem do comunicado do Banco Central brasileiro, do que disse Jerome Powell ontem, que papéis devem se beneficiar pelas tendências indicadas pelos bancos centrais e também pensando em que setores devem ser os mais prejudicados? Tá, assim, se a gente for pegar a onda recente, como as coisas têm performado, a tendência é que tudo mais constante, o diferencial de juros amplie, né? Então a gente está com a Selic a 15, eles cortaram para 4,25, talvez, como indica o dot plots, eles cortem mais 2 vezes no ano, talvez não, vai depender, mas a ampliação do diferencial de juros ajuda muito a moeda, tá? Então o próprio dólar, que tem performado muito mal por razões muito maiores que o Brasil, de fato é um enfraquecimento generalizado da moeda, deve continuar se enfraquecendo. Ainda mais quando a gente tem questões institucionais no meio do argumento, né? Esse corte do Stephen Miran, essa votação por 50 basis points, e o quão descolado ele está dos outros membros no dot plots, é uma questão que preocupa, né? A gente viu várias perguntas de politização do Banco Central ontem na entrevista do Powell, e claro que esses danos de credibilidade até afastam mais o investidor da moeda americana, tá? Você vê que os investimentos em ativos subjacentes americanos, mas com hedge em dólar, têm alcançado patamares extraordinários. Então, o dólar por si só, o real contra o dólar parece continuar sendo uma boa aposta, assim como a gente tem observado nas gestoras no geral. Agora, em questões de curva de juros e ações especificamente, eu sinto que talvez tivesse uma percepção exagerada do mercado brasileiro de que a gente poderia ver cortes mais cedo do que antevisto. Isso talvez tivesse precificado na bolsa, né? O aumento do diferencial de juros e possivelmente um corte mais cedo, mais precoce aqui. Mas não fez tanto preço, né? A bolsa está caindo um pouquinho hoje. Ainda assim, parece que o macro tem trazido bons resultados para o Bovespa no geral. Curva de juros, eu sinto que teve pouco impacto. Até uma abertura parcial no comecinho, na abertura, mas, assim, de fato, poucas mudanças estruturais na percepção dos investidores, eu poderia colocar dessa forma. Sim. Ficou claro que o Banco Central pretende manter. É interessante você trazer esse aspecto dessa tentativa, por exemplo, dos jornalistas, né, de tirarem qualquer tipo de comentário mais político de Jerome Powell. Eu queria essa análise sua, José, a partir dessa interpretação de que pode haver algum tipo de risco institucional na condução da política monetária nos Estados Unidos, porque percebi Jerome Powell bastante discreto, bastante blindado em relação às perguntas que envolvessem qualquer tipo de criação de algum tipo de narrativa política, né? Evitou falar sobre Lisa Cook, por exemplo, né, que está ali na mira de Donald Trump, evitou falar também sobre Stephen Miran, falou que era só mais um, né, mais um novo membro do comitê. Esse tipo de postura de Jerome Powell não afasta um pouco exatamente esse temor de que a condução da política monetária poderia ser contaminada por algum tipo de influência de Donald Trump? Além desse aspecto, tiveram aqueles outros 2 diretores indicados por Trump que também votaram em consonância, né, com a maior parte dos diretores. Sim, perfeito. Eu até vi algumas pessoas comentando que o voto da Michelle Bowman e do Waller, que supostamente seriam os membros que votariam junto com o Miran, em tese, estavam mais alinhados com essa questão de cortar em magnitudes maiores, tiveram esse movimento de cortar 25 por credibilidade, para afirmar o compromisso com a independência do Fed. Mas não dá para saber se é fato ou não é, especificamente. É claro que a postura do Powell, sempre muito sóbria, sempre isolando os ruídos políticos, passa maior credibilidade, mas do lado do executivo a gente vê medidas muito preocupantes. Assim. É claro que o Trump tem ameaçado o Powell desde o início do mandato dele, inclusive, bom, desde janeiro já vem falando coisas do Powell. A Lisa Cook conseguiu vencer no tribunal a respeito daquelas denúncias de fraude hipotecária. Então, a gente vê um arcabouço institucional sólido no Fed, que não é tão fácil de romper uma estrutura que funciona há tanto tempo, tem uma independência relativamente robusta. O ponto é, alguns gestos da própria gestão preocupam sim. Então, tirando a questão da Lisa Cook, o próprio Miran, que foi indicado, tem um paper especificamente sobre uma reforma dentro do Fed que daria o poder discricionário do presidente de demitir os diretores.
né? Ele faz todo um aspecto federalista para pluralizar a gestão do Fed, para depois encerrar falando que o Trump deveria ter o direito de tirar ou não tirar quem ele bem entendesse. Aí você soma isso com o paper de ontem, ou antes de ontem, do Scott Bessent, né, secretário do Tesouro americano, que é um paper, talvez assim, até bem fundamentado, mas um paper criticando as ferramentas que o Federal Reserve dispõe. No que tem um papel quase fiscal na economia, deveria ser mais supervisionado, deveria ter uma revisão geral da estrutura do Fed. Então, as sondagens do executivo preocupam, e até agora que ele usou o Bessent, que é um cara mais técnico, mais sério para fundamentar um ataque contra o Fed, trazem de fato um aspecto de fragilidade para a instituição. O ponto é que as pessoas dentro da instituição, como o Powell, blindam muito bem esse debate, livram muito bem esse debate da política monetária, e aí os investidores ficam numa posição de espera, de fato. Eu não vejo os investidores tomando a posição, apostando na fragilidade do Fed. Pelo contrário, as pessoas apostam na robustez da instituição mesmo. Sua leitura, José, e eu queria fazer um paralelo com o Brasil, com a condução da política monetária aqui, porque a gente acompanhou durante a gestão de Roberto Campos Neto uma série de incursões, de ataques feitos pelo presidente Lula, pelo então presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a condução da política monetária. E houve, né, uma certa dúvida acerca de como o Gabriel Galípolo conduziria os trabalhos do Banco Central, e ele vem fazendo exatamente aquilo que o governo não gostaria. E ontem, essa decisão ela foi feita, né, a decisão pela manutenção da Selic em 15%, de forma unânime. Queria entender também, de novo, falando sobre credibilidade, né? Acho que o papel do Banco Central, ele baseia-se muito, a atuação do Banco Central baseia-se muito sobre esse critério, né, da credibilidade. Queria entender exatamente o que essa condução por parte de Gabriel Galípolo da política monetária aqui no Brasil também diz acerca exatamente desse descolamento da política monetária, daquilo que querem os governantes que estão, né, evidentemente, no poder. Acho que a grande diferença dessa composição do Copom para quando o Campos Neto era presidente é que agora o presidente não tem a quem culpar. Se o Lula for atribuir a culpa do juro alto, foi um cara indicado justamente por ele, né? Sabatinado pelo Senado, tem todo um apelo e uma conexão muito boa com o PT como um todo. E assim, o comitê está prestes a mudar de novo, tá? A gente tem o Guilherme saindo esse ano e o Renato Dias saindo também. Ou seja, o comitê vai ser majoritariamente, quase por inteiro, de indicados do presidente. Então, a quem culpar a política monetária, sendo que as pessoas foram escolhidas a dedo pela gestão, né? Agora, por que a gestão tem agido com tanta independência, apesar das críticas do Lula, especificamente? Bom, eu sinto que o Galípolo tem um canal de diálogo muito aberto com o Lula, tá? E um respeito mútuo muito grande. Assim, não à toa, Lula vive chamando o Galípolo de Golden Boy. Talvez eles tenham aprendido, até articulado, o fato de que o Brasil já passou por isso antes, né? Um presidente tentar descer o juro na canetada, como foi no caso do Tombini, em 2014 e 2015, a gente sabe os impactos que isso tem para o mercado, né? Você pode até baixar o juro de curto prazo, mas o investidor sabe que essa inflação vai voltar e esse corte é artificial, então se prejudica a parte longa da curva. Talvez o canal de diálogo aberto do Galípolo com Lula, e o ponto de que uma eventual canetada do juro pode comprometer a melhora que a gente tem visto na inflação e nas expectativas, tenha convencido o presidente de que não vale a pena atacar por enquanto. Afinal, a inflação tem de fato melhorado, mesmo que por fenômenos majoritariamente cambiais e não monetários, se puder colocar dessa forma. Eu sinto que o canal de diálogo ficou mais fácil, porque Lula e Campos Neto não dialogavam, né? Presidentes de apontamentos opostos. Então, acho que agora o canal é bem mais aberto e dá para se debruçar melhor sobre o porquê cortar prejudicaria, ao invés de beneficiar. José, eu acertei o seu sobrenome quando eu te apresentei aqui ou não? Como se falou, não lembro. Qual é a pronúncia correta, então? Eu que faço a pergunta. É Alfaix. Alfaix, então acertei. Conversei aqui com o José Alfaix, economista da Rio Bravo Investimentos. Fiquei com medo de ter errado seu sobrenome. Agradeço, José, pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Até mais.